Não sei se você ficou sabendo, mas parece que o Dr. Ray, né, aquele Dr. Ray, ele teve câncer. E, segundo ele, pelo menos pelo vídeo, parece que ele já está curado, o que é bom, né? Mas vamos falar um pouco desse câncer aí, até em cima das falas dele, né? Porque a gente só vai ter esse tipo de informação em cima do que ele divulga por aí. Então, vamos fazer algumas reflexões em cima disso para a gente ver o que a gente pode absorver para a nossa vida mesmo, também para a gente evitar, pelo menos ao máximo, de passar por isso. E ele fala algumas coisas bem interessantes, tá bom? Mas antes da gente começar, um recado rápido. Caso você ainda não saiba, nós temos dois grupos no Facebook totalmente gratuitos. Um que fala de emagrecimento saudável e o outro de estilo de vida saudável de forma geral. Também temos um canal no Telegram, gratuito também, que abordamos diversos desses temas. E temos as nossas outras redes sociais, o Instagram, o TikTok, Facebook e tudo mais, onde a gente aborda outras coisas de outras formas que nem tudo vem para o YouTube. Beleza? Então segue a gente aí, todos os links estão abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, primeira coisa, né? Quando eu ouvi isso, eu senti bastante, né? Por várias razões, eu não conheço muito o Dr. Ray, né? O Dr. Ray aí, mas a gente conhece ele de mídia, certo? E eu nunca vi nenhum problema nele, sempre foi uma pessoa super de boa e tal, tem o seu jeito peculiar, todos nós temos, tá? Então foi estranho, né? Um desconforto, pô, por mais que eu não conheça, de uma certa forma você tem um carinho por aquele indivíduo, né? Mesmo que sendo de mídia ali e tal. Então, chocou já por aí. Aí vem o outro lado, a gente já ouviu bastante, né, por aí, até dele mesmo, falando que ele era uma pessoa extremamente saudável, né? Eu sabia que ele lutava, por exemplo, sabia que ele não consumia álcool e tal, não sabia de outras coisas, mas que ele foi contando aí. Eu vou deixar um vídeo para você assistir completo na entrevista que ele fez ali com o Danilo Gentili. Na verdade, o Danilo fez com ele a entrevista, né? E já tem acho que uns 3 meses, se eu não me engano, eu acho que o vídeo, né, e tal. Então é algo meio que recente, mas não tão recente assim. E ali ele fala algumas coisas interessantes que ele mesmo questiona, né? Como assim eu, que larguei, por exemplo, não como mais pizza desde 1900 e não sei do que, não ingiro mais álcool desde 1900 e não sei do que, quando eu virei Mormon, ele é Mormon, né? E outras coisas que ele não tem o hábito, outras coisas negativas. Negativas assim, já sabemos que faz mal de alguma forma, né? Ingerir álcool, excesso de açúcar, tudo mais, ele não faz, né? E ele pratica atividade física, muito treino, esportes, atleta e tal. Como ele vai ter um câncer, né? E isso levanta várias questões para muita gente, inclusive acabam até tirando sarro da vida, não tirando sarro dele, mas tirando sarro da vida. Ah, tá vendo? É melhor ter hábitos maléficos do que benéficos e olha aí o que acontece. Mas, óbvio, não procede isso, né? Então vamos falar um pouco desses pontos, né? Primeiro ponto, você ter hábitos mais saudáveis não é 100% garantido de você não ter um problema, tá? Isso já é óbvio, tá? Mas tem gente que fica usando essas informações só para criar intriga. Não funciona, tá? Não faz o menor sentido, porque não garante 100% que você não vai ter qualquer problema. Mas óbvio, diminui. E às vezes, o que diminui também? Às vezes você tem um gene que quando você tem hábitos negativos, você ativa esse gene. Mas quando você tem hábitos que são mais positivos, você evita certos negativos, ele fica ali dormente. Então ele não gera o problema. Mas quando você vem ali com os hábitos que já forçam mais o seu corpo, você ativa aquele gene problemático. Então é óbvio que se você adota hábitos mais saudáveis, você pelo menos diminui os seus riscos, né? Aí tem o outro ponto. Tem câncer também que é genético, de fundo genético, então nem tudo do câncer são puros hábitos, né? Tem outras questões também. Por exemplo, não sei exatamente como é a região que ele vive, a água da região, né? Tem várias coisas. O ar, né? Os ambientes que ele teve contato, se ele teve contato, às vezes, sei lá, com coisas de radiação, tem vários pontos que podem gerar câncer, né? E óbvio que nem às vezes ele consegue mapear todos os pontos da vida, é impossível. Então,
o que a gente tende a fazer quando a gente tem hábito, quando a gente quer evitar problemas, diminuir pelo menos, é ter hábitos mais saudáveis, porque aí você pelo menos minimiza, não tira 100%, tá? Então esse já é outro ponto, né? Às vezes o câncer surge por questões genéticas, às vezes o câncer surge por questões aí, ambientais que você não consegue mapear. Então às vezes é isso, às vezes é um agrotóxico específico que você acaba tendo contato pelo menos repetidas vezes sem nem você perceber, às vezes vindo pela água, às vezes vindo pelo ar, às vezes vindo pelo alimento, às vezes é um tipo de panela que você acabou usando por um período, de repente no período lá de trás, que você às vezes era um pouco mais pobre, ficou anos usando aquele tipo de panela, o problema às vezes vem acontecer anos depois. Às vezes você precisou usar um remédio lá atrás, anos lá atrás, e anos depois é que surge o problema e você nem consegue ligar os pontos. Tem muita coisa na vida que a gente não consegue ligar os pontos, tá? Isso é muito importante a gente entender, porque nem tudo a gente consegue apontar o dedo, mesmo na nossa vida, nem tudo a gente consegue, foi isso que causou, foi aquilo. Algumas coisas a gente consegue, outras não. Isso também nos nos ajuda a refletir e prestar mais atenção no que a gente faz, porque muitas coisas que a gente faz hoje pode gerar problema daqui a anos, mesmo que a gente pare hoje. Vou te dar um exemplo. Existe um remédio clássico aí, tá? Para queda de cabelo, você já deve ter ouvido falar. E esse remédio clássico, muito adotado por muitos dermatologistas aí, ele também traz riscos de depressão e riscos de suicídio e riscos de outros problemas aí, tá? Só que isso pode surgir até mesmo anos depois de parar esse remédio. E aí, como é que você vai ligar os pontos e achar que foi esse remédio, né? É muito difícil. E muitos profissionais não vão te falar isso, muitos profissionais sequer sabem disso, certo? Então tem muita coisa que às vezes o problema vem lá na frente de hábitos que a gente teve lá atrás. Então, não dá para bater o martelo e falar que mesmo ele tenha sido saudável por tantos anos da vida dele, nada aconteceria. Aí tem um outro problema que ele cita que é muito interessante, que ele cita que no caso dele o que gerou muito provavelmente o câncer foi o estresse. E aí o Danilo até brinca, mas como assim o estresse? Você é estressado e tal, Dr. Ray e tal. Só que aí que tá. Por que o Danilo brincou aqui e por que foi um pouco equivocado? Talvez seja uma visão equivocada de muitas pessoas. Então não é diminuindo ele não. É uma visão equivocada às vezes de muita gente, tá? Por exemplo, muitas vezes a gente acha que o estresse é aquele só estresse ali de trabalho, cara fechada e aquela pessoa alegre, ela não tá estressada e tal. Não é assim, tá? O humor nem sempre tem a ver com estresse. Estresse podem vir de diversas formas, tá? Excesso de barulho pode te estressar num nível que vai te deixando cada vez pior. Excesso de trabalho pode te estressar num nível pesado. Mesmo você sendo alegre, mesmo você dando risada, contando piada, vendo o lado bom das coisas, mesmo você tendo esse perfil, o estresse pode te devorar, tá? E na visão dele foi isso que causou o estresse. Por quê? Aí, né, o Danilo perguntou, meio que com esse tom de brincadeira e tal, e aí ele falou: eu faço 7 cirurgias por dia, 6 dias por semana. Então você imagina quantas cirurgias ele não faz e o excesso de trabalho. Imagina o que é fazer uma cirurgia, imagina fazer 7 cirurgias por dia. Então, muitas pessoas vão pensar por um lado, né? Por exemplo, o Dr. Ray, o médico aí de muitos famosos, ficou muito rico, então você olha muito pela questão material, pela questão do dinheiro e tudo mais, como se tudo resolvesse a vida. E aí ele traz esse problema, né? O excesso de trabalho que também trouxe muita riqueza, também trouxe um problema, um câncer. O câncer dele, para quem não sabe, um câncer de próstata de 13 centímetros, é bem grande. E aí ele falou que por ser de 13 centímetros, ele já estava começando a pegar a uretra, a bexiga e tal, né? Então, foi uma coisa grande. Bom, eu recomendo até que vocês assistam ao vídeo, porque ele mesmo explica um pouco da doença, do tratamento e tudo mais, né? Mas isso é para a gente analisar como o estresse realmente ele vai nos destruindo em vários sentidos. Outra coisa que estressa bastante a gente, trânsito caótico,
dormir mal, isso vai estressando ao longo dos dias e dos anos, a gente vai ficando cada vez mais estressado, com pavio mais curto e tudo mais. Então, prestar atenção no estresse é muito além de perceber se você está bem humorado ou não, né? É você ter hábitos também que descomprima, né? Então você tá ali cheio de, às vezes, demandas, às vezes é demanda da família, financeira, do trabalho, um monte de demanda, ou às vezes demanda mental mesmo que você se impõe. E aí você não descomprime com frequência. Não basta umas férias aí de 7 dias a cada 6 meses, né? 15 dias a cada 6 meses. Você não vai conseguir descomprimir assim às vezes, tá? Então, às vezes você precisa ter outro jeito de viver, descomprimir também no final de semana de um outro jeito, tentar caminhos. Esse é o ponto, tá? Outro ponto que ele falou ali, que é um dos mais importantes dessa história toda. Ele tem 60, mais de 60 anos, ele falou, né? Ele nunca fez o exame de próstata, que é o famoso exame de você colocar ali o dedo no reto, né? O médico vai lá e coloca o dedo no reto para sentir a sua próstata. E aí ele falou que sempre foi um preconceito dele. Então, esse exame normalmente é pedido aí a partir dos 40 anos, tá? Às vezes um pouco menos, se precisa, mas às vezes é de rotina mais a partir dos 40 anos. E de fato, muitos homens têm preconceito com isso. Só que olha que interessante, ele, homem, porém médico. Então, mesmo sendo médico, ele carregou esse preconceito por mais de 20 anos e ele não quis fazer este exame por preconceito. Ele mesmo falou, tá? Ele mesmo falou que ele não queria fazer porque era uma coisa constrangedora e tal, e homem brasileiro e tal, então ele não quis fazer todos esses anos. Aí chegou uma hora que o médico falou, cara, mas você já tem 60 anos. E aí ele falou, tá, mas então dá para fazer um outro tipo de exame? Aí encontraram lá uma máquina para ele fazer outro tipo de exame. Mas enfim, o exame de toque, um exame mais simples, é óbvio que é constrangedor. Mesmo se o cidadão for gay, é constrangedor. Você não está ali numa relação de afeto, né? Então você está numa situação estranha, você vai ficar posicionado numa situação estranha e alguém vai colocar o dedo ali numa parte muito íntima sua. É uma situação constrangedora. Mas e se isso salvar a sua vida? E se isso detectar coisas muito antes que já podem ser resolvidas e tudo mais com muito mais facilidade? Não vale a pena passar por esse constrangimento, que talvez o constrangimento maior seja na primeira, segunda vez que você faz mesmo, porque depois você já sabe como é, de praxe e tal, você meio que não gosta, mas você já sabe como é e você lida com isso, você faz o protocolo. Igual muitas mulheres fazem exames que elas também não gostam, né? Que é constrangedor, que dói e tudo mais. Então, o homem é ainda mais preconceituoso, né, com essas coisas todas. Então, isso poderia ter poupado muitas questões dele, né? Ele disse que o tratamento foi muito dolorido, injetava coisa na uretra dele que parecia queimar, né? Então, você imagina a situação, 13 centímetros de tumor, né? Cara, se você é homem, quebre esse preconceito, porque isso pode salvar a sua vida, tá? Eu nunca fiz esse exame, então falando de mim, eu nunca fiz esse exame, mas eu tenho certeza que é constrangedor. Eu tenho certeza que é incômodo. Mas se temos que fazer, se é um exame que pode nos ajudar muito, pelo menos a manter a nossa saúde de alguma forma, né? A identificar pelo menos nos primeiros estágios qualquer problema que esteja acontecendo. Às vezes não tem um tumor, mas às vezes a próstata parece que está um pouco mais inchada já, sei lá, dando sinais estranhos. Se isso tudo pode ajudar, não é melhor a gente encarar isso de frente? Não é isso também que também tem um tanto a ver um pouco do que é ser homem, você encarar as suas responsabilidades, né, e largar um pouco esses preconceitos, porque isso é uma questão de preconceito, de fato, né? E então encarar isso é importante também. Às vezes por nós, às vezes por nossa família, por nossos filhos e tal. Então é importante a gente encarar isso, é um tema delicado, é um tema chato, é uma situação constrangedora fazer esses exames, mas por enquanto talvez seja o melhor. E olhe lá, né? Porque tem exames aí que são cheios de radiação, as pessoas fazem com maior naturalidade, mas são muito mais maléficos do que o exame de toque. E aqui não estou falando só para homem. Um monte de exames tem ali radiação
e isso vai gerando problema no corpo, tá? Tanto é que os médicos não devem passar com certa frequência exames de radiação, então tem que esperar pelo menos 6 meses, 1 ano, é o indicado para você não ficar ali tomando radiação no corpo. Tá? Então, você imagina ali, se você tem um exame que nem precisa de radiação e pode te poupar mais danos, né? Não é melhor fazer? Então, isso é uma questão, eu sei que é um tema complicado, mas deixo aqui para os homens, reflita sobre isso, porque pode te salvar a vida, tá? E que mais? Agora falando da parte da cura, né? Como ele diz que ele se curou. Então, ele diz que ele se curou por 3 pontos. Ele fez o tratamento alopático, então ele fez, se eu não me engano, o processo de químio, não, acho que não fez rádio, acho que ele fez químio. Ele fez o processo naturopata também, concomitantemente, então ele falou que foi estudar bastante várias linhas aí de terapia mais natural, né, para fazer junto. E ele ainda diz que ele fez ali o tal do tratamento espiritual, né? E de fato, não importa a sua religião, a espiritualidade ela sempre nos ajuda, né? Sempre de alguma forma ela nos ajuda, se ela está bem intencionada e tudo mais. Não vou entrar tanto nesse ponto aqui, mas falando principalmente então dos tratamentos de cura e tudo mais. Primeiro que a gente sabe que tratamento e cura de câncer é complicado, o nível de cura de câncer é baixo, muitas vezes o câncer volta em muitas pessoas anos depois, até os 5 anos depois, por exemplo, tende a voltar vários tipos de câncer, tá? Então a gente sempre tem que tomar cuidado, ficar analisando como é que foi o processo e tal, como é que está indo ao longo do tempo, ficar investigando se está tudo bem, e é ótimo que vá caminhando bem, né? Mas é isso, então alinhe as coisas que você sente confiança, que você acredita, que tem embasamento também científico e que você conhece bons profissionais. Então, abandonar a naturopatia, na minha visão, é uma grande besteira, mas se você não sente tanta confiança para ir exclusivo na naturopatia ou falta estudos científicos que dê muito mais embasamento para a naturopatia sozinha, então faça concomitantemente, né? Converse com o seu médico, por exemplo, para você ver também se aquela terapia naturopata não gera conflito, e se não gerar conflito ali, né? Porque a gente sabe por exemplo, de ervas e tudo mais, que tem certos conflitos com certos medicamentos, então tem que saber disso. Então o seu profissional vai te ajudar nesse ponto. E aí analisa isso e, se for possível, faça concomitantemente. Então você vai se fortalecendo também por outra via, porque a quimio enfraquece bastante o corpo, tá? Então você vai se fortalecendo de outra forma. E sim, se fortaleça espiritualmente, não importa a sua religião, ou mesmo que você não tenha religião alguma. Se fortaleça, vá ler sobre o assunto, vá meditar, vá fazer orações, vá fazer o que você sentir aí dentro do seu coração, tá? Então, essas coisas de fato ajudam. As coisas ajudam. O que curou ele, né? Ele mesmo brinca, o que curou? Na visão dele, os 3. Né? Na visão dele, os 3, e é muito por aí mesmo. Você nunca vai saber qual o elemento exato que te curou, por exemplo, mas você vai unindo forças de vários pontos que às vezes o seu corpo já fica forte e consegue lutar contra aquilo, certo? Então eu não vou estender ainda mais esse vídeo, um vídeo longo de fato, várias informações para a gente trocar aqui, porque eu considero um tema muito importante. Se você tem alguma pessoa com câncer de próstata aí na tua família ou algum outro tipo de câncer, eu acredito que aqui você já consegue tirar informações valiosas, tá? Se você gostaria de mais informações sobre esses temas diversos, até de câncer e tal, eu sigo estudando esse assunto, tá? Não sou um mega especialista, se eu souber de especialistas aí que eu posso indicar, eu indico para vocês, mas eu sigo estudando esses assuntos, gosto de descobrir vários caminhos que podem auxiliar as pessoas, então eu posso de repente ir trazendo informações conforme eu vou estudando, vendo, trazendo coisas aqui para vocês, porque primeiro que o câncer é uma doença pesada, né, judia do ser humano e tal, uma doença muito triste, mata muita gente e a gente não quer isso para a sociedade. Então, quem está passando por isso sabe o sofrimento que é e os familiares também sabem o sofrimento que é e a gente gostaria de exterminar essa doença, né? Então, pelo menos vamos tentar fazer o que a gente pode, distribuir informação de qualidade
E é isso, tá? Então busque N profissionais, se você não sentiu confiança em um, busca outro, una informações, pesquise, converse com as pessoas, enfim, faça aí tome as suas atitudes também, tá? Não fique só refém do que te falam dentro de um consultório, porque você nem sempre tem o profissional que está mais atualizado ou que sabe mais e tal. Às vezes você não tem a condição de bancar esses profissionais. Enfim, tem vários pontos, né? Então é um assunto delicado, mas é isso, tá? Procure pontos de apoio, pessoas que possam somar com você, com a sua família, se ajudem, busquem informações, pesquisem, estudem, conversem com pessoas, enfim, tá? Não desistam. Nem os familiares, nem você e tal. Não desistam, sigam aí na luta e se quiser mande mensagem aí para mim, deixa mensagem nos comentários, manda no privado, o que vocês sentirem. Tem aí o nosso Instagram também, tá? O meu Instagram tá aí também. Então, entre em contato, de repente tem informações que a gente pode ir se ajudando, tá? Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, deixa um comentário, se inscreve no canal, compartilha com quem pode se beneficiar, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.